Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje é um episódio que todas vocês vão gostar, inclusive nós homens. Esse é um ambiente, um episódio, um tema super importante para ambos os sexos, né? Iremos falar de sagrado feminino, isso mesmo, um assunto que vários de vocês já pediram para a gente trazer aqui um convidado. E nós estamos aqui hoje com Liliane Provenzano. Fredericks, falei certo, né, Lili? Falou certo. Então, a partir de agora é Lili, beleza? Belezíssima. Então, primeiramente, a gente queria agradecer muito a sua presença, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Para quem não conhece, a Lili, ela é da família Morini, né? Isso mesmo. Já tivemos aqui Arthur Morini, Carlos Morini e agora tem a Liliane Provenzano, porque ela não tem Morini no nome, mas é a família Morini aqui com a gente, né? Exato. Então, mas tem uma aliança, né? Tá casada, mas não tem nome. Exatamente. Não foi passada pro nome. Mãe, pai e filho, né? É, mãe, pai e filhos, Boa. né? Tem o outro, o mais novinho. Só tá faltando ele, então. Só. Quem sabe um dia ele vem aí. Pô, daqui uns... Quantos anos ele tem? 17. Pô, daqui uns 3 anos dá pra chamar, né? Já. Dá sim. Muito bom. Obrigado pela sua presença, viu, Lili? Se você pudesse se apresentar pra galera, e daí depois Rosa já vai começar aqui com a nossa primeira pergunta. Bom, eu sou Liliane Provenzano. Eu tenho Fredericks, né? Mas a gente profissionalmente usa só Liliane Provenzano, é mais fácil. Eu sou formada em comunicação, esse é o tipo de apresentação que vocês querem mesmo? Sim. Eu sou formada em comunicação, sou relações públicas, e eu tenho mestrado em hospitalidade, e tenho outras formações, e tenho uma pós-graduação em práticas integrativas e complementares em saúde, que sai totalmente da hospitalidade. E ambos os trabalhos eu fiz em cima do sagrado feminino, tá? Tanto a questão... No mestrado era a presença da deusa na Umbanda, o sagrado feminino e hospitalidade, e depois, na pós-graduação das práticas integrativas, aí eu fiz uma outra abordagem que tem até a ver com o que a gente vai falar hoje. Já trabalhei de outra forma. Show Muito de legal, bola, muito muito legal. legal. Essa é a breve introdução aí da nossa Lili. Muito obrigado, Lili. E vamos que vamos, Rosa. Manda bala aí. E só uma coisa, Lili. Quando o Arthur veio aqui, ele falou quem estava Morini, né? Quem estava Arthur? Quem está Lili hoje? Quem está... Não quem é. Quem é, né? Quem está... servindo a deusa, Ó. né? Não. Mas hoje eu estou mais, né? Tô aqui representando tudo isso. Espero representar bem. Então, pegando esse gancho para colocar todo mundo na mesma página aí, vamos, se você puder explicar o que é o sagrado feminino, né? Começar o que pelo começo, consiste? né? Começar pelo início. É Então, importante. vamos começar do começo mesmo, tá? Então, Uhum. assim, há uma concepção de um ser supremo, criador de tudo e de todos, sim? O ser supremo, ele tem aspectos transcendentes e imanentes. Quando o ser supremo decide criar, né? A criação se inicia, ele polariza essa energia. E isso é um princípio omniversal, né? Polo positivo, polo negativo. Bom, tá? Certo. Para esse, vamos dizer assim, para esse universo que a gente entende, vamos falar ainda mais próximo de nós aqui, para o nosso planeta e tudo mais, essas polaridades, positivo e negativo, elas contêm, de um lado, todos os aspectos e atributos femininos, todos os aspectos e atributos masculinos, genuinamente, tá? Então, polo positivo seria todo os atributos do sagrado masculino, polo negativo, todos os atributos do sagrado feminino, né? E aí, para a criação, então, primeiro momento, preparando uma criação, isso tem a ver com a cabala e tudo mais também, você tem na criação, a mistura de ambas as polaridades em todas as criaturas, tá? Então, o sagrado feminino é toda a energia feminina deste universo que dá origem a todos os atributos femininos de todos os seres criados, tá? Bem amplo. Nós a chamamos, né, de deusa, como o masculino, o sagrado feminino seria o Deus. A deusa, o Deus, tá? A gente não confunde com Deus criador, Deus ser supremo,
porque aí isso aí gera um pouco de confusão. Então a gente chama ser supremo, Deus e deusa, tá? Então entra nesse triângulo inicial e todas as criaturas têm Deus e deusa dentro de si. O Jung falava lá de ânimos e ânima, né? Então são os atributos que vêm para a criação, tá? Positivo, o sagrado masculino é positivo porque ele é ativo, né? Ele é semeador. E negativo, o sagrado feminino, porque é onde tudo é gerado, tá? Então é um polo. O útero feminino é um Uhum. símbolo do sagrado feminino, o útero das fêmeas, né? Um sagrado feminino, onde que recebe uma energia, tá? E aí a energia vai dar origem a algo, alguma coisa, um ser, uma criatividade, etc. A gente não tem só geração, né? Vamos falar em termos de geração, apenas geração, outro ser humano, né? No caso, humano. Mas você adora essa deusa? Ela é um sinônimo de adoração? Uma figura para se adorar? Muito boa pergunta. Se você considerar que nós, criaturas, né? A gente, enquanto momento de louvar e servir o sagrado, tá? Então, iniciou-se cultos lunares, certo? Ou cultos à deusa, daqui a pouco eu explico que não precisa ser só a lua, tá? Então, os cultos à deusa, de alguma forma, aproximam quem cultua, sacerdotisas, ou mesmo quem é devoto, né? Daquela presença, daquela característica, tá? Então a gente passa a amar aquela característica. Mas a gente diz o seguinte: eu sirvo o ser supremo através da deusa, mas eu sirvo através do Deus. Então, eu sirvo a Deus através do Deus. Um sacerdote do Deus serve o Deus através da deusa. Porque esse polo precisa se complementar de alguma forma, tá? Então, há sim uma adoração, sem dúvida nenhuma. E então todos nós, tanto homens quanto mulheres, temos o Deus e a deusa dentro de nós, Sem certo? dúvida. Então como que as pessoas, tanto os homens quanto as mulheres, não sei se é diferente, eles podem isso, como a gente pode manifestar isso dentro da gente? Tá. Reconhecendo seus aspectos divinos e sagrados, tá? A gente considera, obviamente, que as mulheres e as fêmeas, vamos falar de fêmea, fica melhor, depois, se vocês quiserem, a gente fala de fêmea humana. As fêmeas todas, elas representam um pouco mais o sagrado feminino por causa dos atributos, né? Uhum. Conter, gerar, nutrir, alimentar, entreter, são aspectos femininos. E os machos, eles representam mais o aspecto masculino, porque eles são mais semeadores, disciplinadores, atributos masculinos, certo? Enquanto atributos. Então, é mais fácil, né, a gente considerar que uma mulher, para cultuar o sagrado, ela vai cultuar através da deusa, que está mais próximo, né? Uhum. E a gente pode considerar que um homem pode cultuar através do Deus. Cultuar como um serviço ao sagrado. Agora, no dia a dia, as características femininas e masculinas estão presentes em todos, tá? E de forma individual, né? O Arthur falou aqui, cada ser é único. Então, cada ser vai ter em si uma combinação única e exclusiva de Deus e deusa. Porcentagens, né? Sabe aquela coisa da cor que você vai pondo Uhum. ali, né? Tanto de amarelo, tanto de verde. É a mesma coisa para Deus e deusa, tá? Não tem um mais. E não tem nenhum ser que seja totalmente Deus, totalmente deusa. Não existe uma criatura criada que seja isso. Todos estamos, nós aqui, 8 bilhões, né, só de encarnados, estamos aqui, ó, nessa trajetória entre Deus e deusa, cada um num pontinho. Muito interessante. Mas se eu tiver com isso, eu entendi que cada um tem as mulheres estão mais nesse polo e os homens mais no polo do Sim, Deus. Mas se uma pessoa, por exemplo, uma mulher, ela é como se ela abafasse o lado masculino dela e o homem abafasse o lado feminino, isso geraria algum desequilíbrio emocional, espiritual na pessoa?
Provavelmente vai gerar, porque se a gente vai falar que somos seres espirituais em primeiro lugar e depois seres materiais, se eu só me aprofundo e abordo um aspecto, vai me faltar, né? Então, por exemplo, se um homem nega dentro de si, né? Aí a gente já entrou no ser humano, nega dentro de si o seu aspecto feminino de emoção, Uhum. né? Chorar. De chorar, dessa relação com os animais, né? Se ele nega dentro de si isso tudo, e uma mulher negar, por exemplo, a questão da agressividade natural, que todo ser humano tem, e é um atributo mais masculino, tá bom? Ela também vai ter problemas com isso, inclusive na área da sexualidade, porque a hora que eu negar a minha própria agressividade, eu vou ter problemas em manifestar a minha sexualidade de forma natural e de forma sadia, tá? Porque eu vou Uhum. criar bloqueios nessa área. A agressividade, na verdade, seria feminina, né? A agressividade é masculina. Masculina. Masculina, tá? É uma coisa assim de todos temos instinto de sobrevivência, né? Então, quando a gente vê uma leoa, por exemplo, atacar um animal para matar, para alimentar os filhotes dela, esse primeiro impulso ele é masculino, Uhum. mas ela tá fazendo pela motivação feminina, que é o filhote que ela vai cuidar, tá? Então, as coisas também se misturam, porque existem princípios femininos e princípios masculinos com objetivos femininos e objetivos masculinos. Porque a gente tentar isolar Deus e deusa é uma coisa que não dá para conceber sendo todos nós sendo criaturas. Esse exemplo que você deu da leoa é interessante, né? Porque a leoa e o leão, né? Quem caça é a leoa, né? Não é o As leão. leoas caçam. O leão ajuda, né? Aham. Ele entra mais na hora da. Elas fazem a estratégia, elas cercam, porque Uhum. são mais, né? Leoas. E elas fazem estratégia, elas cercam, e algumas vezes o leão ele entra. Mas a função dele também é observar se não vai vir nenhum predador deles que vai por fora desse momento que elas estão atacando. Então, ele, na verdade, ele é uma segunda linha de defesa ali, né? Proteção, É uma então. proteção, é um aspecto do Deus, Uhum. tá? Proteger, Entendi. Show de tá? bola. E você tava, quando eu te perguntei sobre adorar ela, né? Você falou que sim, que tem cultos lunares, né? Isso. A gente pode fazer essa ligação entre a deusa e a lua, e o deus e o sol, ou não? Podemos, totalmente, tá? Algumas culturas colocam, tem no simbologia da deusa, Vênus, tá? Que é uma estrela que se movimenta no céu, né? Vênus também simboliza amor e tal. E ela fica 6 meses próximo do Sol, 6 meses longe do Sol, tá? Eu estudo muito, eu analiso muito, eu medito muito sobre essas coisas. Então, imagino que aquelas culturas que têm arquétipos, né? Divindades que passam 6 meses no inferno, 6 meses na Terra, tipo Perséfone, vêm de culturas que usam Vênus como referência, tá? Eu sei, não tenho registro para acadêmico para falar, mas os índios daqui do Brasil usavam Vênus, por exemplo, tá? Outras culturas usam a Lua, por causa dos 4 aspectos da Lua, e a Lua influenciando, então, a menstruação, né? A ovulação, todo o ciclo menstrual da mulher é regulado pela Lua, e a própria gestação é regulada pela Lua, tá? São 10 meses, né, completos ali, né? São 9, a gente fala 9 meses, mas na verdade são 40 semanas completas, o total, tá? Então ele pegaria realmente todas as mudanças lunares, tá? E os cultos lunares, eles, de alguma forma, a gente tem mais referência deles, tá? Uhum. O Egito cultuava de forma lunar, as sacerdotisas celtas cultuavam de forma lunar, mas não é uma única referência para Deus. A gente pode ter Vênus e pode ter a Lua. A Lua está mais próxima, está mais. A gente sente mais, né? Se você se conectar, as marés, tudo isso influenciado pela Lua. Entendi, show de bola. E como que seria um culto lunar? Os cultos Só de lunares. curiosidade mesmo. Não tem problema. Os cultos lunares antigos, as mulheres, então, se dedicavam à deusa, tá? Então, eram sacerdotisas da deusa, muito provavelmente viveriam em templos,
ou lugares fechados, apenas para cultuar, tá? Não é tão comum ver cultos lunares onde as mulheres casavam e tinham uma vida assim, fora. Era uma dedicação mais sacerdotal, tá? Servindo a Deus, em vários aspectos. Entendi. Mas o culto, ele passa por uma meditação, assim? Existe uma regra? Muitas práticas. Muitas Isso vai depender da práticas. cultura, Isso, tá? Vai depender da cultura. Mas, em geral, as práticas têm muita relação também com o sagrado masculino, numa interação entre sagrado masculino e sagrado feminino, tá? Por exemplo, o culto de Ishtar, as mulheres viviam nos templos, tá? E a cada sacerdotisa que tinha lá, de alguma forma elas deviam fazer um rodízio, mas se um viajante, um homem, solicitasse um atendimento de uma sacerdotisa da deusa, tá? Que envolveria sexo, penetração, tá bom? Uhum. As sacerdotisas serviriam este homem porque ele estava necessitando da deusa. Hoje em dia a gente coloca muita coisa errada nessa história. Elas são chamadas de prostitutas sagradas. Mas a ideia é, se você é um homem, você quer uma conexão com a deusa, é muito mais fácil você se conectar através de uma mulher. Então, as sacerdotisas da deusa ofereciam a sua energia sexual, não só a penetração, né, gente? Não é aquela coisa meia hora em privê, pelo amor de Deus. Por favor. Tem mais a ver até com uma coisa tântrica, tá? Toda uma energia, então ela realmente serviria. E as mulheres casadas, que não eram sacerdotisas daquela cultura, elas tinham que ir aos templos servir desta forma pelo menos uma vez por ano. Caramba. Tá? Porque elas tinham que servir a deusa também. Assim como os maridos podiam também ir no templo solicitar, tá? É visto de forma sagrada. E faz tempo isso? A Ishtar, né, no culto, tem uns 6.000 anos, mais ou menos. Os registros ficam todos meio apagadinhos, né? Ishtar é uma divindade muito marcante, assim, para essa cultura. E de que região que seria? Nossa, gente, me deu branco agora. Deve ser no Egito, né? Não. Ishtar é na Suméria. Oh, meu Deus do céu, vou levar bronca depois. É na Suméria. Me dá Esses cultos da Suméria, de alguma forma, eles permaneceram um pouco diferentes no Egito, tá? Também. No Egito, a deusa Ísis é a mais importante, né, do Egito, mas ela tinha um aspecto solar, né, um aspecto positivo, vamos dizer assim, um aspecto Ísis e Ísis negra, tá? Aí, gente, por favor, não tem nada a ver com questões de Racial, preconceito, por nada a favor, ver. tá? É porque a Ísis negra era cultuada abaixo no templo, com uma pedra, mas eram cultos mais... aí era uma coisa mais... Mais dark. mais de você ter, assim... Mais profundos. Tinha-se sacrifícios humanos. Homens que seriam prisioneiros com pena de morte. Eles, então, muitos deles eram reconduzidos para esse tipo de culto. E, de alguma forma, sacralizava-se a morte deles, tá? Então, não eram também qualquer prisioneiro. Provavelmente prisioneiro de outra cultura, que tinha algo que pudesse também doar, né? Entendi, pudesse agregar para aquele momento. Pudesse agregar para aquele culto, Entendi. Muito bom. Isso era a Ísis negra, né? Ísis negra. Porque as pessoas pensam que sacrifícios... Eu conheço poucos cultos que sacrificavam mulheres. As mulheres são muito importantes nos cultos. Os cultos eram muito mais masculinos, tá? Os homens muito mais sacrificados. Por que será isso? Porque você tem um número maior de homens, né? Você tem a quantidade de homens é maior, tá? E que a mulher, de alguma forma, em idade de procriação, ela é um ser mais raro. Certo? Sim. Então, para que eu vou matar uma virgem? Gente, eu vou ter uma a menos para depois procriar crianças sadias, né? Então, a ideia é essa. Os homens são geralmente mais oferendas de sacrifício.
Entendi. Nossa, bom. Olha, Muito olha para onde a interessante. gente foi, né, Rosa? É. E a gente pode, por exemplo, porque é muito comum a gente falar a mãe natureza, né? Uhum. Faz muito sentido com isso que você tá falando, né? De ser fértil, né? O útero da mulher. Daí essa Vem uma analogia? relação. Dentro dos 4 elementos, a gente pode considerar a água e a terra femininos, o ar Aham, e o fogo masculinos. certo. Eles são mais semeadores, né? Aham, Tá? Então, a mãe natureza também tem a ver com o espírito deste planeta. O espírito da Terra, que é chamado de Gaia, né? uhum. Ele é feminino, tá? Tanto que todos os seres gerados nas primeiras 2 semanas, todos são femininos. Depois vem as modificações para gerar um corpo masculino. Ah, é? Eles começam Todos. como Sim, sim. mulheres ou Sim, fêmeas? sim, sim, todos fêmeas. No E aí. início, depois transforma. E- Isso é minha teoria, tá bom? Eu Aham, imagino, não, isso é um fato, assim, a minha teoria de explicação. tá. Eu imagino que seja o momento, o início da gestação é quando você conecta aquele pequenino corpo físico com aquele corpo, o espírito que vai Aham. ocupar aquele corpo, você harmoniza ele com o ambiente do nosso planeta, que é feminino. Então, é uma harmonização. E depois tem as modificações. Tá? Muito interessante. Não, muito interessante. Espero que a galera daí de casa esteja gostando, né? Esse é um assunto que muita gente, como eu disse aí no começo da nossa live, pediu pra gente trazer alguém aqui pra falar sobre sagrado feminino. Pra você que tá chegando aí pela primeira vez no Lean Podcast, somos um podcast que estamos aqui todas as semanas trazendo ferramentas. Coloca aí na tela o apoia-se pra galera, Brunão. É isso mesmo, faça parte dessa jornada, tá? Aqui na descrição do vídeo, ou se você estiver vendo pela televisão, pode apontar o celular para aquele QR Code. Você vai ter acesso ao nosso link do Apoia-se. É isso, lá você vai ter vários benefícios exclusivos, tá bom? Conteúdos exclusivos aqui com os nossos convidados depois da live, tá? Todas as semanas. É uns Tem vários. conteúdos, né, que a galera não fala aqui, que às vezes não dá pra falar aí pra muita gente. Então tem um negócio, né, um pouco mais aprofundado aí pra vocês que quiserem apoiar e entrar, né, nessa comunidade. Exatamente. Tem várias outras formas aí, vocês vão estar ajudando o canal, contribuindo para que a gente possa espalhar essa mensagem de autoconhecimento para cada vez mais pessoas e tem vários outros benefícios para vocês também. Então, acompanhem a nossa live, sejam bem-vindos ao Lean Podcast e vamos continuar aqui. Coloca na tela e inscreva-se também, Brunão, obviamente, né? Eu não preciso nem falar, deixe seu like, inscreva-se no canal aí para acompanhar a gente todas as Boa. semanas, né? E daqui a pouco a gente põe a padoca, Brunão. Beleza? Eu tenho uma pergunta aqui que é sobre autoestima, né? Como que desenvolver esse lado, né, aí do sagrado feminino pode melhorar problemas de baixa autoestima? Eles estão relacionados? Tem alguma coisa que impacta nisso? Tem uma relação estreita, né? Aham. Porque isso para mulheres ou para homens? Pode ser para os dois. Tá, Primeiro para tá mulheres, bom. depois para homens. Primeiro, quando você se vê como um ser que tem aspectos sagrados, isso já te coloca internamente num patamar de que eu tô aqui, então por quê? Né? Eu tenho Uhum. todos esses aspectos sagrados. A gente falou, né? Então vamos dizer assim, aqui é o Deus, aqui é a deusa. Todos nós somos um pontinho aqui nessa reta. Poxa, eu sou um pontinho. O Arthur falou sobre isso, né? Eu sou único, Uhum. né? O que então tem em mim? Eu buscando esses atributos de Deus e deusa em mim e manifestando em função do outro e buscando Uhum. uma conexão, aí pode ser uma meditação, aí pode ser práticas, aí pode ser qualquer coisa, né? Eu vou trabalhar esse aspecto espiritual, me reconhecendo muito mais como um ser espiritual. E essa conexão faz com que a gente possa, por exemplo, se entender melhor, se ver melhor, tá? Se reconhecer como um ser que integra o sagrado e tem o sagrado dentro de si. Porque quando a gente fala ser supremo, o Arthur falou basicamente de Deus aqui, ser supremo. Isso é muito legal, mas muitas vezes o ser supremo é algo meio, nossa, tão longe, né? Então Deus e deusa, eles estão aqui em tudo que a gente faz, nas características, na nossa autoobservação. Então a gente
tem como se ver melhor, se perceber melhor Uhum. através de Deus e deusa. Indo ainda, respondendo sua pergunta, trabalhando arquétipos, aí a gente consegue muito mais resultado, tá? No caso, o meu trabalho, como a gente tem a hierosofia, a religião, nós usamos, o nosso panteão de devoção é Iorubá. Então, eu uso, né, as divindades iorubás, as iabás, para fazer mais próxima essa conexão. Porque aí, por exemplo, então vamos dizer que você tem um arquétipo, você se identificou com o arquétipo de uma divindade. Essa divindade sempre vai ter, no panteão Urubá, aspectos positivos, aspectos Negativo. negativos. Aham. Então você vai se conhecer melhor, você vai falar, nossa, tem coisas. Cara, primeiro eu preciso melhorar isso aqui, né? Mas, gente, olha, tem isso que vem do orixá, que tá ali, né? Então, é como se fosse ainda um funilzinho, tá? Deus e Deus afunila um pouquinho as divindades. E isso é essencial. Isso, basicamente, é uma questão muito importante para a autoestima. Porque você descobre características que você tem que falar, nossa, da onde que vem isso? Poxa, Uhum. você se policia, você se auto-observa. Então, você está se conectando com a divindade conecta você também com o sagrado. E é tudo numa escala, né? A gente que põe ali, mas tem uma relação, tem uma conexão. E o que seriam os arquétipos e quais são os tipos que tem de Olha, arquétipo? os arquétipos, sempre arquétipos são modelos, Uhum. tá? Então você tem arquétipos, Jung criou arquétipos, você tem vários arquétipos. Dentro da nossa religião, a gente utiliza os arquétipos que são os orixás, tá? Então, os arquétipos são modelos. Os orixás todos têm histórias que os iorubás criaram em cima deles. Certo. E aí, eu te contar uma história, quando tem a ver com você, o orixá que você percebe, puxa, eu tenho essa característica, você faz uma autoidentificação instantânea com aquilo. E aí, você começa a se observar melhor, tá? Então, os arquétipos são modelos de comportamento. E fica mais fácil para eu conseguir me enxergar. Exato. Seria isso. Exato. Através de enxergar um arquétipo, falar, pô, eu me encaixo nesse. Exatamente. Você é um projeto divino, Uhum. certo? Mas Sim. é tão difícil a gente descobrir o que a gente tem que fazer, né? Fica muito, muito fluido, assim, né? Com o arquétipo, se eu te contar uma história, você vai falar, nossa, tem coisas que eu preciso me policiar, mas tem coisas que eu sou assim, Posso eu me deixar levar. reconheço, sabe? Eu me reconheço em algo maior. Uhum. Isso é muito bom para autoestima. Porque a autoestima tem muito a ver com eu não Não me encaixa. me encaixo, Não tenho eu não tenho propósito, propósito, né? E orixá traz isso para sua vida. ausência de amor próprio. Exato, exato. Às vezes até, porque assim, a gente considera que quando você se coloca no papel de herói, vítima ou vilão, tem alguma coisa errada. Ninguém é herói, ninguém é vítima, ninguém é vilão. Então a gente, quando pega os arquétipos iorubás, todos eles têm aspectos muito interessantes. E nenhum herói, nem vítima, nem vilão. Então a gente também começa a se curar de determinados vícios que a gente tem, né? É um pouco de cada, seria, né? São histórias, várias Por histórias, exemplo, né? você se identifica com qual? Então, Pra exemplificar vamos pegar aqui. até o leque. Boa pergunta, Rosa. Muito bom. Geralmente você tem 2 orixás. Quem não é da religião não tem confirmação e tal. No caso, eu vou falar pra mim porque eu tenho confirmação. Uhum. Então, eu tenho Yansan e tenho Ogum. Par, tá? Tá. Nós falamos, todo mundo tem aspectos positivos e negativos. Então, Yansan, vou contar uma história, dá pra contar uma história curta? Claro. Tá? Gente que é do candomblé. História curta e ressignificada para valer a pena aqui, tá? Com toda a licença, porque às vezes as pessoas se incomodam. Tem que ter a licença poética. Então, Yansan, primeiro tem a ver com leque, né? Eu sou calorenta. Então, Yansan tem uma coisa de uma energia da festa, da alegria, tá? De estar sempre, assim, disposta, alegre e tal. E aí, só para você, eu vou colocar outro orixá na história. Então, tinha um orixá chamado Obaluayê, né? Tem um orixá que chama Obaluayê. Ele tem a história dele muito parecida com Moisés. Então, ele nasceu cheio de feridas. Então, a mãe coloca num cestinho, põe ali no rio, tá? Então, Iemanjá, outro orixá, encontra, pega e começa a cuidar de Obaluayê.
Mas como ele tinha a pele muito marcada, né? Ele vivia coberto de palha. Acho que vocês já devem ter visto algum dia algum orixá coberto de palha. Assim, coberto de palha. Sim. E aí, um dia eles chegaram numa festa. Ele chegou numa festa, uma festona, né? Ele chegou lá na festa, cobertinho de palha, e nenhuma das orixás, né, das Iabás, queria dançar com ele. Por quê? Porque o que se tinha dele é que ele tinha o corpo todo coberto de chagas. Só que ele já estava curado. Daí a Sam falou: ah, ninguém quer dançar com ele? Danço eu. Pegou ele pra dançar, dançou. E no final da dança, ela é do vento, do ar, ela levantou a palha de Obaluayê e todas viram que ele estava curado e era lindo, maravilhoso, entendeu? Então, essa coisa de tirar a coisa da mentira, ou de desmascarar, ou mesmo dessa coisa assim, meio, ai, não quero contato porque essa pessoa é isso. Então, Yansan tem muito de acabar com isso, sabe? É uma coisa, é um ar, mas é um ar quente, né? Da festa e tudo mais. Tudo bem? Tô Então, acompanhando. daí onde vem, né? Assim, se você falar, Liliane, o que você se identificou com Yansan? A gente passa por um processo na vida, acredito que vocês todos tenham passado por isso, que em determinados momentos da nossa vida, a gente olha para os nossos pais, né? E vê que nossos pais não são perfeitos, né? Isso vem uma coisa assim, né? Até uma certa insegurança, falar, nossa, eles não são perfeitos, mas a gente também não é. E quando a gente é criança, a gente acha que eles são heróis, né? Exato, Super-heróis. exato. É saudável, né? É. Mas quando você começa a amadurecer, você vê erros e seus pais, com certeza, fizeram tudo que podiam na característica deles, tá certo? Porque também tem aqueles orixás, se a gente falar de orixá, cada pai e mãe tem outro orixá, muitas vezes nem é o mesmo, né? E aí, quando você começa a se identificar com um arquétipo de orixá, você começa a se ver, né? Se espelhar, assim, você entende que o orixá é perfeito, o arquétipo é perfeito. O pai e mãe, eles são seres também que têm suas lutas, têm suas dificuldades, têm suas limitações. E nós também vamos ter como pais, certo? Então, isso é uma cura, sabe? Porque é injusto, muitas vezes, a gente acabar ficando uma vida inteira na terapia culpando pai e mãe. Concorda? Com Né? certeza. Concordo. E o arquétipo e o orixá, ele te traz isso, sabe? Falar. E você também tem os seus pontinhos para trabalhar. As suas sombras, né? Bonito e bonita, exato, né? Como diria Marluz Paiva, né, Rosa? Ele veio aqui. Todos nós temos sombra, né? Todos nós. Graças a E Deus. Até o mal tem o seu propósito, né? Ele falou, Todos têm, é maravilhoso. E é bom ter sombra, sabe? A gente, às vezes, por se que nega. que é bom? Por que que é bom? Porque, assim, quando você tá no seu lado sombra, e você muitas vezes, assim, se vê numa situação infernal, tá? O que que é uma situação infernal? São coisas na sua vida que muitas vezes repetem, te fazem sentir extremamente mal, vítima, né? Ai, ou eu sou o vilão, eu não presto, eu faço tudo errado e tal. Essas situações infernais, elas existem para que você aprenda alguma coisa com aquilo, tá? É como a gente está na escola, geralmente tem uma matéria ou outra que se a gente pudesse procrastinar e não fazer, a gente ia fazer. E é exatamente essa matéria que de repente você vai ficar na recuperação e você vai ter que aprender. Isso é uma situação infernal, tá? E aí na sua situação infernal, quando você tá ali se sentindo muito só, porque uma das características é a solidão, Deus tá ali com você. O orixá tá ali com você. E muitas vezes sua situação infernal tem a ver com esse orixá. Então você tem ali uma mão estendida para falar: vem, supera isso. Vai ficar aí, né, achando que está sozinho, né, isolado, se sentindo vítima ou se sentindo vilão. Não, volta. Vamos continuar essa caminhada, sabe? Então, mas é importante a gente vivenciar isso. Falar, puxa, que exatamente eu não estou entendendo direito? Tá? E isso não tem a ver com inferno, região, infernal. É situações mesmo que a gente passa na vida. Isso é puro autoconhecimento, né? Tem um curso, né? Eu ministrei até na Anhembi Morumbi, onde eu dou aula aí, fiz merchandising. Com arquétipos iorubás. Falando dos arquétipos lá do sombra e tal. E realmente, sim, as pessoas, além de se
identificarem, elas conseguem identificar as pessoas mais próximas e as relações ficam mais fáceis, sabe? Lá em casa, imagina, eu sou de Iansã, o Arthur é de Iemanjá. Iemanjá é a mãezona, é a mega mãe, é a master mãe, sabe? Acolhedora, ai, que paparica. E eu não paparico nada, assim. Então, O arquétipo dele seria isso. o arquétipo da mãe dele, que é a mãe que ele Iemanjá. espera, é dele esse arquétipo, né? Aham. Então, é assim, eu nunca tive muita crise, sabe? Porque a mãe orixá dele, ela é perfeita. Então, ele não vai procurar a perfeição do que ele esperaria de uma mãe em mim. Ele aceita como sou. Tá? O Carlos é muito mais mãezona do que eu. Muito mais mãezona. Ele é, né, tem ali uma Iemanjá bem mais assim, lá no mapa dele. Você falou do Carlos. Quão importante é uma relação entre homem e mulher para você manifestar os seus deuses internos e deuses? Uma relação casal? É. Será que é possível a pessoa sozinha também ter esse? Ou seriam vias diferentes? Olha, a mulher, ela Uhum. tem uma conexão mais forte com o sagrado feminino, com a deusa. O homem com o Deus, certo? Quando você convive, uma mulher convive com um homem, aí num aspecto de relação mesmo, de casamento e tal, você vê o outro, né? Então você serve. Eu sirvo a Deus através do Carlos, também sirvo através dos meus filhos, né, como mãe, Uhum. e ele serve o Deus através de mim, né? Então a gente ultrapassa aquela questão de uma relação onde tudo é muito calculado, sabe? Ah, se eu lavei a louça do jantar, eu não vou lavar do almoço. Ah, se eu te fiz um carinho, você que tem que fazer o carinho seguinte. Às vezes a gente fica mesquinho na relação, né? E se eu entendo o outro como alguém, um portal por onde eu posso servir, aí eu não fico contabilizando muito, sabe? Tem aspectos pessoais e tudo mais, mas assim, nesse macro aspecto, a gente conhece a gente mesmo e se expressa e consegue servir também através do outro. Tem a questão da energética, né? Também, É, né? Você não aí, ali, aquela parte que você falou que as pessoas faziam relações sim, sexuais e tal, através disso também totalmente, estimula. totalmente, porque você está trabalhando polaridades, Uhum. positivo e negativo, tá? Mesmo casais de homens, casais de mulheres, podem trabalhar essa polaridade, contanto que um assuma a energia positiva e o outro a energia negativa, até em práticas. A gente foi fazer uma vez, o Carlos em uma oficina de Tantra, e o professor era até espanhol, e ele comentou isso conosco, tá? E aí, olha o que ele comentou. Ele falou: o grande problema é que, atualmente, não importa se é casal homem-mulher, casal homem-homem, casal mulher-mulher, as pessoas estão sem polaridade. Por quê? Pasteurizando, brigando, não aceitando, sabe? Assim, é tudo muito misturado. As pessoas têm vergonha de se dizer mulher, você tem vergonha de se dizer homem, entendeu? Se você não se assumir como homem, eu não consigo me relacionar com você no polo feminino. Uhum. Você tem que Aí fica trazer. desbalanceado, né? Fica desbalanceado. Um precisa ser mais ativo, o outro mais passivo. E pode ser em situações diferentes, certo? Então, assim, vamos fazer uma prática de Tantra. Faz de conta que eu sou casada com uma outra mulher. Eu falo, ó, pra essa prática, vamos. Quem que é o feminino? Quem vai trabalhar o polo passivo? Quem vai trabalhar o polo negativo? E a gente consegue trocar. Entendeu? Mas se todo mundo quer a mesma polaridade, não tem troca. E a criação é feita de polaridade. Mas aí uma pergunta polêmica. É possível uma mulher, um casal, a mulher ficar no polo masculino e o homem no polo feminino e dar certo? Na prática Na sexual, prática. sim. Não, na prática do No casal dia a mesmo. dia, É. vai variar muito de aspectos, né? Por exemplo, em casa, o Carlos cuida das plantas. A jardinagem é dele. Eu troco chuveiro, eu troco torneira, eu arrumo as coisas que quebram. Entendi. Ele é masculino, Muito Aham. bom. entendeu? Só que E em ele outros aspectos. em outros aspectos. Aí no aspecto, mesmo numa prática sexual,
é possível em algum momento trocar a polaridade. Olha só, o mito de Lilith. Você conhece o mito de Lilith? Não, o que seria isso? Eu tô fugindo muito do... Não, do- imagina, não, tá tá ótimo. O mito de maravilhoso. Lilith é o seguinte. Ele é sumério, tá? Então, Lilith seria a primeira mulher de Adão. Então, Deus, quando criou, o Ser Supremo, quando criou Lilith e Adão, tá? Não foi Eva. Não. E aí, nas práticas sexuais, um dia Lilith falou assim para Adão: tá tudo bom, tá tudo bem, mas eu quero ficar por cima. E ele falou: não. Ela falou: mas escuta, eu quero trocar de posição. Eu quero ficar por cima. Ele falou: não. E ela ficou Cabreira. injuriada, Cabreira. tá? Foi embora, se mandou, foi para uma caverna. Aí eu depois explico o mito, se vocês quiserem, dessa caverna. Sim. Aí o mito diz que ela deu à luz uma horda de demônios, tá? Eu explico isso tudo para vocês. E Adão foi reclamar com Deus. Ô, camarada, ela foi embora. E eu fiquei aqui sozinho. E eu não queria trocar de posição. Aí Deus falou para ele: então vou te mandar outra. Aí surgiu Eva. Caramba, Tá. sério. Lilith, ela tem a ver com o aspecto lua nova, menstruação, sangue, tudo isso que a gente falou de Isis negra, etc. Tá muito ligado a esse mito também. E aí, por que os judeus, por exemplo, não cumprimentam as mulheres tocando, os mais ortodoxos, né? Porque ela pode estar menstruada. E para eles, Lilith é um mito que eles não... Ele é um aceita. demônio mesmo, Aham. tá? Então, eles... E a menstruação é ligada a Lilith. Então, Sim. esse é o fato. Sim, porque Caramba. a menstruação é o fato de, assim, eu não vou engravidar. Não é sexo para procriação. Quando você está menstruada e tem uma relação sexual, não é para procriar, é para o prazer. Entendi. Entendeu? Então o ortodoxo, ele só quer para procriar, né? Porque se for para prazer, não... Tem uma questão, mais ou menos, eles não gostam do sangue. O sangue para eles é impuro, Entendi. tá? O sangue menstrual é impuro. O judeu não é uma cultura, até onde eu estudei, tá? Puritana nesse sentido, tá? Eles têm, por exemplo, se um homem judeu chegar lá no templo e ele não fez sexo com a esposa, ele tem que voltar e fazer, porque é a obrigação matrimonial. Eles têm uma concepção mais tranquila em relação a isso, como prazer mesmo, tá? Mas a mulher ali, no caso, né, a divindade, é uma divindade que eles dizem que ela invade os sonhos noturnos e causa sonhos eróticos, a tal da poluição noturna, então o homem vai ter uma ejaculação durante o sono, então eles não curtem essa parte do negócio, entendeu? Entendi. Não é tão, assim, conectado à natureza. As religiões que são mais conectadas à natureza, que a gente chama de religiões mais pagãs, elas trabalham melhor esses aspectos. Melhor, diferente, tá? Eu não vou atribuir qualidade, que eu acho que não é legal, tá? Trabalha com uma visão diferente. Entendi, muito legal. Muito bom mesmo, hein? Sensacional. Depois você explica o mito da Lilith. Quer que eu explique agora? Eu acho que Pode ser. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu acabei de falar de situação infernal para você, Isso. né? Isso. Então, a situação infernal, ela vem porque a gente engole os sapinhos, engole sapos e tudo mais. Vamos chamar esses sapos de demoninhos, tá bom? Então, o que Lilith fez? Quando ela falou, então, se eu não vou ter uma relação equilibrada, eu vou embora. E tudo aquilo que ela guardou, né? Ela foi para uma caverna, a caverna tem o símbolo, né, da vagina, é Sim. totalmente feminino e é terra, o elemento terra. Então, o que é dar à luz à horda de demônios? Ela se resolveu, sabe? Tocou um foda-se. Mas ela deu à luz, ela já tinha feito amor antes com Adão? Já, eles eram Já. casados há muito tempo. Entendi. É que ele não queria trocar a posição. Entendi. E daí ela procriou demônios, é isso? Não, ela colocou seus próprios demônios pra fora. Ah, entendi. Quando ela foi embora, se isolou, ela se assumiu o que ela era, entendeu? Então ela colocou os seus próprios demônios. Essa é a minha interpretação e de algumas pessoas que eu conheço, tá? Não é consenso, Sim. tá bom? Ela pôs pra fora e se resolveu, tá? É o mito mesmo Uhum. da mulher que vai procurar
ela ser individualizada, sabe? Certo. Então ela não vai ser, ó, aquela mãe chorosa, ó, aquela esposa, ó, meu Super marido, obediente. que vai, no verdade, ela fica com raiva. Tem uma Hum. raiva ali, quando você exagera no arquétipo, tá? Rola aí um lado sombra, muitas vezes, que é a manipulação, o controle, tá? Os Porque ciúmes. o ciúme, aí, ai, filhinho, mamãe fez a vida inteira tudo pra você, como é que você vai me abandonar agora? Cara, isso é muito manipulação. E é a síndrome do ninho vazio, né? Exatamente, a síndrome do ninho vazio. E Que se, e se a fala. gente for para os dias de hoje, o que Isso, eu ia perguntar isso. aconteceu que se perdeu muito sobre isso? Olha, sem criticar, mas criticando. A cultura grega, os filósofos gregos, né, de Atenas, não de Esparta, os filósofos gregos influenciaram muito o pensamento ocidental, tá? A visão deles não era uma visão muito favorável para as mulheres. Pelo tudo que eu já estudei, aí você tem um início também com a própria religião, o judaico-cristã. Cristão. Mais ainda o cristianismo do que o judaísmo, tá? Então, o judaísmo, o cristianismo também, na sua evolução, não enquanto religião, conexão com o sagrado, mas as questões políticas da religião, a mulher também passou a ter um aspecto inferior. Tanto que, no começo do século passado, eles reativaram, incentivaram muito o culto a Maria, porque a igreja estava ficando vazia. O Dr. Vitor falou isso, né, Rosa, quando ele eu veio pensei aqui no nisso. nosso 10º episódio, lá em janeiro do ano passado. Ele falou que o cristianismo é polêmico mesmo, mas muita gente há de concordar. O cristianismo, ele acabou com o arquétipo feminino, né? Tem até um corte, né, lá no nosso canal de cortes falando disso. Tem, é bem bom. Que a freira, né, ela é toda santinha e tal, ela não tem muita voz, né, nas discussões. Pode ver lá no... A roupa é né, toda exato. fechada. Não É. existe papa feminino, né? Não. Os grandes... Existe a diretora-geral das freiras lá, católicas. Inclusive, foi a que era há uns anos atrás que eu sabia, ela foi diretora da escola que eu estudei. Estudei em colégio de freira há muitos anos. Amava, amava. Dentro do colégio, elas têm toda a voz, toda a questão. Mas, assim, elas não rezam missa, etc. Então, havia mesmo... Mas isso vem um pouco da cultura judaica, que foi absorvida, tá? E aí, juntando com toda a filosofia que vem também da Grécia e que estava ali no mundo romano, porque, na verdade, a Igreja Católica começa no Concílio de Nicéia. Sim. Antes disso, você tinha os seguidores de Jesus, né? Sim. Então, a partir do momento que isso se coloca, não tem como a política não influenciar, a cultura não influenciar a religião, né? Porque passou a ser uma coisa só. Então, aí há uma influência do pensamento grego que imperava, vamos dizer assim, e que não privilegiava as mulheres, né? Lá na Grécia, na democracia grega, as mulheres não votavam, por exemplo, tá? Sim. Não sei se queriam votar. Não me recordo de ter vida na Grécia para poder falar, mas elas não votavam, não faziam parte da democracia, era um mundo mais masculino. Show de bola. Tudo isso que a gente está falando desses pontos é do ponto de vista histórico, né? Daí a dúvida é como que a gente pode trazer o sagrado feminino para os dias de hoje, para auxiliar as pessoas, entendeu? Sim. Bom, eu faço meu trabalho, eu faço a minha parte. Para as mulheres, eu tenho... eu faço uns florais que são gotas de lua, que elas podem tomar a cada lua, tá? Eu tenho orações também, que é um processo de conexão pessoal, tá? Eu vejo que atualmente passa pelo arquétipo. Eu acho que as pessoas deveriam se identificar com arquétipos para poder trabalhar primeiro o autoconhecimento e depois colocar isso para fora, sabe? Porque se eu falar para uma mulher, olha, ame a deusa, mas se ela não ama nem a si mesma, não se conhece, não coloca o seu potencial feminino, né, para fora, como que eu vou falar para ela
qualquer outra coisa. Então, antes precisa vir um processo interno para depois um processo externo, na minha opinião. Como que ela faz para reconhecer esse lado feminino dentro dela? Porque hoje tá um pouco distorcido, eu acho, né? Totalmente. Totalmente. Se a gente pegar os atributos da deusa, tá? Tá até na minha dissertação de mestrado. Gerar, conter, nutrir, acolher e entreter. Tá? Certo. Toda vez que uma mulher nega isso, sabe? Acha que isso é menos, porque tem uma questão. Vou colocar que eu acho que vai ficar legal. Como que o nosso cérebro funciona? Meu cérebro funciona, o nosso todo, né? Eu vou olhar essa caneca, eu vou olhar. Tem branco fora, azul dentro. Tudo bem? Certo. Eu classifiquei. A percepção, ela vem da observação e o cérebro classifica. O cérebro tem que classificar os atributos para ele poder entender que isso aqui é uma caneca. Tem um formato redondo, uma alça, caneca. Descobri lá no meu arquivo que isso chama caneca. Certo? O que acontece hoje? O azul passou a ser melhor que o branco. Aí, a hora que eu olho uma coisa que só é um atributo, eu valorizo, eu vou valorar. É melhor ou pior. Então, pensem o que o feminismo está fazendo hoje. Ele pegou todos os atributos femininos e desvalorizou. As mulheres não se veem mais como eu conter um ser. Nossa, eu gerar um ser é um privilégio. É um privilégio. Tá? Sim. E isso é menos. Isso é menos. Sim. Porque o universo profissional da mulher é mais importante do que o universo da casa. Quando uma mulher diz em grupos feministas que ela vai parar de trabalhar para cuidar dos filhos porque ela quer ou porque realmente ela pôs na ponta do lápis, não vale a pena em forma de dinheiro, ela é execrada. Tá? Então, a mulher tem que ser um ser profissional acima de tudo. Podemos ser. Exato. Podemos ser, sem problema. Mas por que gerar é menos? Por que alimentar é menos? Olhem, observem assim. Então, desvalorizando, né? Desvalorizando. O movimento feminista, ele tem os atributos do Deus. Ele é agressivo. Os negativos. Atributos negativos do Deus. Se fosse os sadios, eu nem falava nada, tá? E isso é um problema, principiando pela mulher. Porque aí eu não valorizo o que eu sou. Uhum. E geralmente, valorizo porque eu desclassifico, tá? Que é um atributo, passou a ter valor. O que tá errado, nosso cérebro já fica meio doido. Mas, gente, isso não é... E não é só com relação à mulher, né? A gente olha pessoas... A gente classifica mais gorda, mais magra, mais alta, mais baixa. A gente faz isso. Aí, se eu falo mais gorda, gordofóbica. Pronto. E as pessoas estão ficando com medo de se expor, de se expressar. A espontaneidade está acabando. Você tem que pensar 1 milhão de vezes o que você vai falar. Uhum. E como que a gente vai falar de conexão com o sagrado se eu não posso expressar algo que é natural de qualquer pessoa fazer? Entendeu? Aqui no Lean pode expressar o que Então, quiser. estou graças a expressando, Deus. estou expressando. Fica à vontade. Então, aí, quando a gente fala para né, na questão homens e mulheres, Uhum. quando as mulheres valorizam os seus atributos e não se veem também só com esses atributos, né, gente? Não é que não pode ter atributo masculino, como a gente está falando aqui, né? Mas, assim, no geral, elas vão ter um orgulho de ser mulher. Eu tendo orgulho de ser mulher, eu vou valorizar o homem que eu escolhi. Outra coisa absurda é falar mal de marido e namorado, gente. Pelo amor de Santa Sara. Eu não... Falar mal em que sentido? Cara, rodinha de mulher falando mal de homem. Mas se eu te escolhi pra casar comigo, eu vou falar mal de você, eu tô falando mal de mim. E as mulheres pensam que homem fala de mulher o tempo inteiro. É mentira. Eu trabalhei muito tempo em grupos de homens. Homem pouco fala de mulher. Às vezes fala, mas ele fala de muitas coisas. Fala Homem de em bar, futebol o dia fala inteiro. Olha lá, futebol, se enche o saco por causa do futebol, fala da viagem, fala do não sei o quê. Homem não fala de mulher o tempo inteiro. Mulher fala mais de homem o tempo inteiro. Gente, as feministas vão me execrar, mas é uma verdade, certo?
Falar de homens e de filhos o tempo inteiro é sadio, contanto que você fale bem. Nós estamos as mulheres estão maldizendo os homens, isso é maldição. Virou uma guerra de sexos, né? Virou. E que só mulher pode guerrear, né? Só elas. Só mulher pode ter bala na agulha, né? Homem não pode nem se defender. Não... Lembrando aqui, né? Acho que é importante a gente pontuar que ninguém aqui tá falando do direito, né? Na verdade, a Lili que trouxe esse ponto. A Lili, com certeza, eu acredito que você vai concordar comigo. Você não tá querendo deixar de expor que as mulheres têm os direitos iguais aos homens, de ter salários iguais, sem dúvida, de ter direito a voto, né? Essas coisas são básicas, mas assim, as mulheres têm direito de ter, socialmente falando, estarem na mesma questão dos homens. Direitos civis, direitos sim, civis. todos. Certo, todos. Nós então, pagamos assim, impostos. Você não está querendo não. falar sobre isso. O que você está querendo falar é que muitas vezes essa guerra de sexos, como o Rosa muito bem pontuou aqui, ela acaba mostrando um desbalanceamento, né, das polaridades que a mulher apresenta, né? Acaba desvalorizando os próprios atributos femininos. E eu, enquanto uma sacerdotisa da deusa, eu tenho obrigação de falar sobre isso. Porque esses são os atributos femininos. Eu sirvo a deusa. Como é que eu vou desvalorizar isso? Não é vergonha nenhuma ser mulher. Uma mulher que tenha... Eu nem sou tão assim, mamãezona e tal, entendeu? Eu sou super profissional, trabalho fora, um monte de coisa. Mas os atributos da deusa não podem ser colocados como menos. Porque a sociedade acaba entendendo que tudo aquilo que é mais agressivo, né, mais assertivo, é bom. Uhum. Mas só é uma característica. Só é uma característica. Uma pessoa é menos agressiva, outra é mais agressiva. Em tudo aquilo que a gente pode olhar, ver, vamos ver aqui o azul e o branco, não tem melhor ou pior. O que tem é sua característica, sua condição espiritual de você melhorar. É isso que a gente pode considerar mais ou menos, né? Olha, você está, eventualmente, extremamente desconectado do universo espiritual, está trazendo depressão. Então, você está menos, entre aspas, evoluído, precisa dar um up. Mas é você, indivíduo, naquilo que a gente pode considerar como mais ou menos, não como melhor ou pior. O problema do que está acontecendo é o melhor ou pior. Sensacional, muito bom, Lili. Só uma coisa, em relação, então, ao... Porque hoje é muito comum se defender, né, o sexo casual, né, hoje em dia. Isso impacta alguma coisa nessa questão ou não? Olha, você quer ver como eu vejo? Como você vê. Sem problema. Sem problema. Contanto que esteja bem explicado o que é esse sexo casual. Né? A mulher tem uma tendência mais a ter laços emocionais. Exato. Certo? Tem uma tendência, sim. Se explicar bem, eu acho que tá ok, tá? Não pode também querer levar pra cama dando, querida, te amo, te adoro. Não, aí é sacanagem. Mas eu acho que o homem tem que se colocar assim, olha, não quero um relacionamento e tudo mais. Se a mulher falar não, é não. Tá certo. Agora, se ela fala sim, ela aceitou a pré-condição. Uhum. A questão é que depois, se acha certo, aí ela querer falar que tem uma relação e tudo mais. Isso vem uma coisa de uma educação. Isso é cultural da nossa sociedade, tá? Mais a sociedade latina, eu acho. Eu vejo que, assim, por exemplo, os alemães, até a mulher americana é menos, tá? A mulher latina, ela tem uma concepção mais casadoira, né? Então, precisa casar, que senão vão falar que ela ficou pra titi e tal. Então, a mulher introjeta um pouco mais. E não assume a sua sexualidade. Porque se eu não assumo que eu tenho atração por você e gostaria de ter uma relação sexual, eu vou ter que falar que eu estou apaixonada por você. Eu vou me desculpar. Aí é a minha desculpa. Porque eu não posso falar. Eu tenho vergonha. Ou de repente, as pessoas vão me criticar. Então, se eu falar que eu estou apaixonada por você, tudo se desculpa. Pro lado feminino, mais ainda, né? Entendeu? Como Respondi se essa estivesse pergunta. passando um pano, né? Passar pano. Ela se apaixonou, coitada. Se apaixonou por aqueles caras também horrorosos que a gente sabe que não deveriam, né? Sim.
Muito bom, muito bom. Só para fechar esse bloco, Olha, a gente falou. você falou sobre o problema, né, do passado ali dos gregos, do judaico-cristão. Mas eu vejo que, pelo que você está falando, né, as mulheres estão migrando muito hoje em dia para o polo masculino e também os homens estão migrando para o polo feminino. Só que isso é uma coisa mais recente, né, que vem acontecendo há, sei lá, 50 anos atrás, 100 anos atrás, não era um problema social isso. Não. Na sua visão, o que aconteceu na sociedade para a gente chegar nesse ponto? São 2 fatores. A Segunda Guerra, que as mulheres tiveram que começar a trabalhar fora de casa. Então, aí você vai ter que desenvolver em você atributos masculinos, né? Para trabalhar fora de casa, deixar filho, ganhar dinheiro, gerenciar uma casa, que antes os homens faziam isso. O gerenciamento da casa era esse. O segundo ponto que eu vejo são as residências cada vez menores. Em residências maiores, e as pessoas moravam em casas mais amplas, a parte de fora sempre foi um universo masculino. Tá? E a parte de dentro, a cozinha, a lavanderia, é um universo feminino, por natureza. Morando num apartamento desse tamanho, o homem não tem espaço mais para ser homem na casa. E a mulher, também trabalhando fora, porque aí os 2 fatores se juntam, ela quer ajuda nas atribuições dela. Então, os homens foram chamados, né? Vamos entender isso no ponto positivo que tem e no ponto negativo, a se envolver nas tarefas femininas, porque as mulheres passaram a trabalhar fora de casa e porque as casas ficaram menores. E aí os homens ficaram um tanto mais femininos por causa disso. Show de bola. A gente tem só um ponto aqui, Rosa, você vai gostar. A gente tem um ponto lá no Apoia-se, pra galera que quer fazer parte do Apoia-se. Um dos benefícios é poder mandar uma mensagem exclusiva lida por nós aqui para o nosso querido convidado, né? Então aqui tem uma pergunta muito especial que foi enviada pela Shirley. Muito obrigado pela sua participação, Shirley, que tem tudo a ver com isso, tá? Ela fala aqui, né, que realmente a mulher lutou por direitos iguais, que a essência da mulher com relação à sua feminilidade, né, vem se perdendo, né? E hoje em dia parece que perdeu essa questão da mulher antiga, né? Parecia que antigamente tinha mais conexão com o sagrado feminino. Tudo isso que a gente estava abordando, né? Comparando com os tempos de hoje, né? Com essas questões de excesso de trabalho, de várias funções, diretamente e diariamente, como na sua visão, Lili, poderia fazer para trazer de volta a mulher para o seu sagrado feminino? Como faz para hoje em dia conseguir se aproximar do sagrado feminino? Mesmo sabendo que hoje em dia tem essa parte que o homem veio para cá, a mulher foi para lá. Sim. Como faz para, pelo menos, balancear um pouco? Obrigado, Shirley. Primeira coisa que eu acho é que as mulheres deveriam execrar o funk. Essas músicas são indecentes. Tá? Olha as músicas de 50, 100 anos atrás. 30, da minha época, dos anos 80. Eu vou fazer 53 anos agora em março. É um absurdo você se colocar nessa posição. E a partir do momento que você dança e canta, você está introjetando aquela letra. Então, primeira coisa que eu acho que é abolir isso. Direto pro subconsciente. Exatamente. Né? Então, quer dizer, é todo um feminismo e na esquizofrenia da coisa, a mulherada canta e dança uma música que, cara, tem uma música aí atual que fala, vou falar seus direitos, tem o direito de ficar calada. Por favor. Eu fiquei o carnaval sentada com o cara. É antiga aí, ó. Então, gente, desculpa. Eu não Anos 2000, anos 2000. Eu peço para o Arthur. O Arthur gosta de funk. Eu não admito essas músicas na minha casa. Não admito, não gosto. Tá? Quer ouvir, vai, põe o fone. Dentro da minha casa, não. Então, o que acontece? Outra coisa. Forma de se vestir. Sabe? Elegância. A elegância morreu. Né? Você ter uma... Porque se você se sente fêmea, se você se sente mulher, isso exala dos seus poros. Então, você vai se movimentar de forma diferente.
Então, eu não acho nada demais mulherada fazer defesa pessoal. Isso é super bom, saudável, tá? Tá tudo certo. Tem agressividade, tem estresse e tudo mais. Mas é vir daqui. É daqui. Se você não tá aqui, não adianta querer passar pra lá, tá? E antigamente, na época da minha avó, minha mãe já nasceu na década de 40, as mulheres sentiam orgulho de ser mulheres. Minha avó tinha orgulho de ser mulher, sabe? Que é isso que a gente estava falando. Então, acho que, Shirley, começar a sentir orgulho de ser mulher e não ter vergonha de se colocar contra determinadas coisas que vêm exatamente pra gente se achar assim. Eu não sou uma carne no açougue. Eu posso sair com um homem que eu quiser, que eu não sou uma carne no açougue. Eu fazer sexo com um homem não é te denegrir. Pelo contrário, né? Se for uma coisa saudável, vai te valorizar. E isso ficou na nossa sociedade assim. A partir do momento que a mulher se liberou sexualmente, a mulher introjetou também alguma coisa do assim, eu sou meio vagabunda, sabe? Porque tem as luas, a gente trabalha o feminino pelas luas. Então tem o momento da lua crescente, o momento da lua cheia, o momento da lua minguante, o momento da lua nova. Então, se a mulher se vê completa, ela vai melhorar. Então, acho que, Shirley, passa muito pelo fato das mulheres começarem a sentir orgulho de ser mulher. Muito bom. Obrigado, Show de Shirley. bola. E tem mais uma perguntinha aí, você falou das luas, né? O Mikeloff, seria a Mikeloff. Cris Mikeloff, né? Cris Mikeloff, muito obrigado pela sua pergunta também, por apoiar a gente. Sua pergunta será lida aqui diretamente para a Lili. Então vamos lá, né? Por que muitas pessoas falam que a lua minguante é ruim, né? Já que você comentou da lua aí, né? Veja que Responda interessante o que a gente colocou. O atributo vira qualidade, ruim ou bom, né? A gente qualifica. Então, Cris, o que acontece é o seguinte, tem alguns fatores aí. Primeiro que a lua minguante, ele é a lua mais ligada à morte, tá? E aí a gente já falou a palavra mais chave assim, morte. As pessoas têm medo da morte. A lua minguante seria o momento do desapego. Desapegar das coisas materiais, tá? Porque se a gente olhar arquetipicamente em termos de lua, seria uma mulher que já está passando ou já passou pela menopausa. E começa dos 50 em diante. Começa a se desconectar do mundo, tá? Então, primeira coisa é isso, a desconexão, o desapego tem a ver com morte, as pessoas têm medo dessa palavra morte, tá? O outro aspecto é que exatamente esse arquétipo da mulher mais velha e tudo, é temido pelos guerreiros. Então, olha lá no filme 13º Guerreiro, quando eles vão procurar uma mulher, uma velha, assim, velha no bom sentido, tá? Elas são muito conectadas ao espiritual, porque está desapegando, então elas têm uma facilidade enorme com o oráculo. Só que o desapego é tanto, que parece até meio loucura, que os guerreiros temem. Então, tem até arquetipicamente um medo desse desapego feminino. Porque aí é quando o homem, tá? Aí vou colocar o homem ali no sagrado masculino, fala, cara, essa mulher não precisa de mim pra nada. Sou eu que preciso dela no final, né? Porque eles vão lá colocar. Então, tem a questão do arquétipo de uma mulher mais conectada com o mundo espiritual, muito conectada, assim, até com oráculo, e que fala o que tem que falar, e tem uma certa loucura, né? Aquela risada meio que ninguém entende, e tem o aspecto da morte. Respondi? Respondeu, muito bom. Show de bola. E também tem mais uma pergunta aqui, que deixa eu pegar aqui. A Gabi que mandou, tá? Então, muito obrigado pela sua pergunta aqui pra gente, Gabi. Qual o culto lunar que mais te impressiona ou que te admira? Tem algum específico, Lili? O celta. O culto celta. Conta pra gente aí como que funciona o culto celta. Primeiro, a sociedade celta, a cultura celta, haviam mulheres, rainhas, guerreiras que comandavam exércitos, tá? Júlio César, inclusive, escreveu sobre isso. Então, era uma cultura onde havia bem essa equiparidade, assim, entre homens e mulheres. E havia um núcleo que dizem que é verdade, existiu, não existiu, mas existiu, que era Avalon, as ilhas de Avalon, assim, onde as sacerdotisas da deusa residiam. E a prática do culto lunar, muito conectado à natureza, aos 4 elementos, muito conectado nessa harmonia, nessa troca energética, nos festivais,
é o que me atrai, né? Eu tenho essa lua na testa por causa do culto. Isso que eu ia até perguntar, se você pudesse explicar. Você vê que você no braço também tem uma tatuagem, né? Tenho São as duas. 4 fases da lua, é isso? Aqui é a tríplice com lua nova, que ela é preenchida, e aqui é com lua cheia, porque ela tá vazada. Show Deu de pra bola. ver? Assim. E esse daqui é o símbolo da lua que as sacerdotisas celtas antigas tatuavam na testa. Entendi. O Carlos tem uma também, né? Tem. Mas tem. é uma lua também? Não, a dele é um pentagrama com uma espada, mais pela missão de vida dele, né? E o nome indígena dele tem a ver com a tatuagem que ele tem. Entendi. Também. E Show de bola. você falou, né, dos celtas, né? É a Cleópatra. Ela também era ali, naquela época, uma mulher ali de poder, né? Ela foi o último faraó do Egito, né? Uhum. A Cleópatra. Ela era uma... Não estudei muito a fundo dela. Eu vejo o Carlos assistiu algumas coisas sobre Júlio César e tal, né? E aí tem Cleópatra aparecendo. Ela, as faraós femininas, né, no Egito, elas eram educadas para ser líder mesmo, líder política, tá? O que as pessoas falam de Cleópatra é aquela ausência do desapego, porque aí ela ficou apegada demais na aparência, só queria ser jovem, e aí você pode ter um desequilíbrio, né? Ela teve um caso com Júlio César, teve filho, depois foi lá para a corte, levou a criança e tudo mais, e aí não se colocou talvez muito como ela era uma faraó, né? Um país importante. Na época, Mas, né? Era a maior potência que exato, eles precisavam, Roma precisava até do Egito, né? Como uma aliança. Mas ela era uma mulher de muita relevância. Dizem que ela era muito bonita, né? Todo mundo tenta reeditar. É que o Egito, as roupas, as joias, é uma coisa muito atraente, né? E os celtas, pelo contrário, extremamente simples. Sim. Tá? É engraçado, né? Porque você dando todos esses exemplos, a gente vê que em várias civilizações lá do passado, as mulheres tinham muitos direitos. Em outras não, né? Como você disse dos gregos, né? Talvez o problema seja que nós somos influenciados a nossa cultura, pela né? cultura latina, principalmente, né? Porque os latinos ali foram mais dedicados também ao cristianismo, né? À cultura judaico-cristã. E por isso também que eu acho que a gente não tem que estar falando que a mulher sempre foi oprimida. Teve fases da história que não, teve culturas que não. E a gente aqui, o Carlos, eu e Arthur, quando era pequenininho, até quando eu estava grávida, a gente frequentou muito a aldeia indígena do Pico do Jaraguá. As meninas jogavam bola, as mulheres jogavam bola com os homens. Eu nunca vi diferença homem e mulher lá na aldeia, no tempo todo que a gente frequentou. Então é muito localizado, tá? A gente expandir esse assunto como uma verdade absoluta de todas as épocas é injusto, né? É ver só com uma lente, né? Bem focal, assim, esquecer do resto. Exato, né? Exato. Sensacional. Vamos para mais 2 perguntinhas aqui, né? Da galera que mandou a mensagem no nosso grupo secreto do WhatsApp. Então vamos lá. A Júlia, né? Que tá sempre aqui, né, Laura? Né? Ela mandou: como saber que eu estou conectada com o sagrado feminino? Uma boa pergunta, hein, Júlia? Boa. Essa é uma pergunta que eu tento responder porque eu sei sentir. Difícil você falar como você está conectada. Quando você se sente, primeiro, orgulho de ser mulher. E depois você se sente íntegra. Sabe? Quando você fala, eu sou uma mulher íntegra, eu tomo minhas decisões. Mas você sente que nas suas decisões, na sua fala, muitas vezes tem algo que nem foi você que elaborou, sabe? Tem aquela vozinha que te fala, que é a voz da deusa que está na sua mente. É muito difícil explicar. Eu tenho tentado... E não sou só eu. O Arthur e o Carlos, outro dia, estavam perguntando também como saber, né, que você está conectado com o sagrado. É muito difícil explicar. Mas é um sentimento que começa por aí. Orgulho de ser quem você é. Integridade, autoestima. O chá duplo VIP que eles aprendem nos cursos. E tem uma voz que vem, sabe? É uma voz, não é que ela só fala, ela se expressa através de você, no seu falar, no seu gesto, no seu vestir e tudo mais. Muito bom.
E a última aqui, né, da Tainá, né? Pegamos uma de cada aqui. Quais literaturas, né, para você que está em casa e está gostando do assunto sagrado feminino, um assunto bem profundo aqui, demos uma pincelada, né? Mas muito aprendizado bacana da Lili. E para você que quer continuar aprendendo, né, sobre isso, a Tainá fez uma pergunta muito pertinente, que é a seguinte: o quão importante, Lili, quais são as literaturas que a senhora indica para nos ajudar a nos reconectar com a deusa? Tem alguma literatura específica? Não, É a vida, não né? tem. Não tem. É o criar esse espírito crítico antecipadamente. Se tivesse, as mulheres antigas não estariam conectadas, né? Não que estariam conectadas. Tem livros sobre a deusa, ok? Isso, exatamente. Então, acho que essa foi a acho que dúvida o que eu dela. posso te recomendar é O Retorno da Deusa, do Edward Whitman. Eu estava conversando outro dia com a Gabi sobre ele. Hoje eu vejo um viés, tá? No livro. Mas, de forma geral, é um livro muito bom, porque ele fala da importância da deusa, fala dos cultos à deusa, fala, inclusive, da relação e do mito, né, de Dionísio, que é importante, tem uma relação, mas todo o conhecimento não tá. E aí eu te indico também, obviamente, os livros da Marion Zimmer Bradley, começa com As Brumas de Avalon, Os Ancestrais de Avalon, Senhora de Avalon, que eles colocam muito a deusa centralizada dentro da história. Sensacional. Sensacional, hein? Muito bom. Que aula. Pra Muito nós bom. aqui, então, né? Foi. Pra gente era um tema muito novo aí, que a gente, nessa busca do autoconhecimento, né, que a gente propõe de trazer as ferramentas. Vou te dizer uma coisa, viu? No começo, quando a gente começou o projeto, poucas convidadas eram mulheres. De lá pra cá, Tem várias. eu diria que já é meio a meio, assim, né? E esse tema ainda mais voltado, a gente tá vendo que deveria ser voltado para ambos os sexos, né? Mas é um tema muito importante também para as mulheres. Então a gente fica muito feliz de poder dar esse espaço para falar sobre o sagrado feminino. O nosso público é 80% mulher. Nossa, Exatamente. 80%? Exatamente. Então espero que Vai vocês... ajudar bastante Exatamente. muitas Que mulheres. legal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. A gente vai terminar com a nossa pergunta Lean, né? Eu imagino que a Lili, depois de assistir 2 vezes o Arthur Morini aqui, né? E também o Carlos Morini, né? Para você que quiser interesse, o Carlos Morini veio aqui para falar sobre a origem das religiões. Foi um episódio incrível que a gente teve. E que é esposo da Lili, né? E também o Carlos Morini, que é filho dela, veio aqui falar Arthur. o Arthur veio falar sobre presente e plenitude, exatamente. Ele veio lá atrás no começo e já veio agora recentemente também com a gente. Então vocês vão gostar bastante de maratonar esse tema, né? Então vamos para a pergunta Lean. Você fala aí, Rosa? Falo. Não tem muito a ver, né, com o sagrado feminino. Uma parte um pouco mais, como eu posso dizer, mais filosófica. Mais filosófica. Uma pergunta que a gente faz todos os episódios. Todo episódio. Que tem a ver com o nome do nosso canal, que é Lean, porque é Life is Now, né? A vida é agora. Ah, que legal. E a pergunta seria, Lili, se você tivesse disponível uma máquina do tempo, se você pudesse entrar nela, você gostaria de ir pro futuro ou pro passado? Passado. Por quê? Aí eu posso responder a outra pergunta que eu já sei qual que é, mas eu iria pro passado. Eu revisitaria algumas coisas que eu acho que eu gostaria, algumas pessoas que eu gostaria de ver como elas viviam, como elas pensavam. Quem? Então, eu já vim pensando nisso, né? Antigamente, a minha primeira resposta seria Mestre Jesus, depois Mestra Maria. Mas hoje eu falei assim, vamos na sorte. Dependendo da condução do que for a entrevista, Maria Madalena. Nossa. Eu gostaria muito de sentar num bar, numa taberna e conversar com ela. O que você aprendeu com ela? Então, a Maria Madalena tem uma história um pouco confusa, ninguém sabe muito bem, mas o que eu sei é que ela foi iniciada em cultos da deusa no deserto. Então, ela já tinha... E depois ela morou no palácio. Então, aí dizem que ela é prostituta por causa dessa iniciação do culto lunar que ela tinha. Então, eu acho que eu aprenderia muito... Na verdade, eu gostaria de passar um dia com ela, se eu pudesse, né? Ouvindo essas práticas,
essa importância, alguém que esteve ali do lado do Mestre Jesus, o que mudou para ela, sabe, a influência dele. E aí eu mato todas, porque ela teve do lado de Mestra Maria, então aí ela já podia me contar dos dois. Pega um pouquinho de cada. Exatamente, foi esperta a minha resposta. Mas hoje seria Maria Madalena. E conseguiu conectar com o Sagrado Feminino, né? Eu falei que não era, né? Muito bom, Boa. muito bom. Obrigado pela sua presença, hein? Gostou de estar aqui no Lean? Amei. Fechou a família, né? Fechou a família, né? Só falta um dia o Falta Alan. o caçula. Falta o Alan, né? Alan. Só falta o Alan. Mas Daqui uns 3 anos. agradeço a disponibilidade de vocês e agradeço também essa fluidez, né? As coisas fluem muito bem. Muito Foi obrigada. muito bacana. Obrigada pela hospitalidade. Imagina. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio sobre eu tô aqui, né? Sagrado Feminino, perdão, isso mesmo, com a nossa querida Lili, tá? Espero que vocês tenham gostado. Pra galera que tá aí assistindo e pra galera que vai assistir no futuro, deixa seu like, né, Rosa? Isso, deixa seu like, se inscreve no canal. Exato, o Brunão tá colocando aí. Inscreva-se no canal, a gente vai colocar aqui joinha. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo como faz pra você encontrar a Lili, se você quiser tirar novas dúvidas, tá bom? E em breve aí vamos postar no nosso Apoia-se. E pra galera lá do grupo secreto enviar um conteúdo exclusivo da Lili. Vai ter uma perguntinha que vai pra lá agora, hein? Que a gente vai fazer pra ela. Muito bom. Conteúdo exclusivo pra vocês, pra galera do Apoia-se. Entrem aqui na descrição do vídeo pra vocês contribuírem pro nosso projeto, para que a gente possa espalhar essa mensagem da jornada do autoconhecimento. Toda semana estamos aqui com ferramentas, tá bom? Pra vocês. E pra nós também, né, Rosa? E pra todos nós. Que nós estamos aprendendo aqui nessas 60 e poucas lives, né? Exatamente. Muito bom. Caminhando para 100, hein? Caminhando para 100. Tem que ser especial, né? Exatamente. Muito obrigado, galera. Até a próxima semana. Estaremos juntos aí no Lean Podcast.